Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. A gente começa mais um boletim e como a gente faz diariamente aqui no Notícias Agrícolas, a gente analisa o comportamento dos preços, quer saber principalmente o que está acontecendo com o mercado do boi. E nessa sexta-feira, quem analisa o mercado para a gente é o Caio Toledo, consultor de gerenciamento de riscos da INTL FC Stone. O Caio já está com a gente por telefone. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O mercado se mantendo firme nesse momento e com expectativa aí, de novas altas, pelo menos no curtíssimo prazo. Caio, qual que é a sua avaliação do mercado do boi nesse momento? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Para curtíssimo prazo, acredito que sim. Nós temos observado no mercado com uma baixa oferta. Eu acho que isso tem sido o fator preponderante no mercado. Então, para curtíssimo prazo, muito provavelmente nós tenhamos aí novas altas. Um pouco menos de fôlego dado também essa possível entrada de oferta mais para frente. Bom, só para a gente entender, como é que estão os preços agora e qual é o potencial que tem e até quando tem esse fôlego para alta, Caio? Vamos lá. Falando um pouco de oferta, a oferta nesse momento tem estado bastante curta. Então, isso acaba favorecendo os preços em função das exportações em alta. Isso deve durar mais, vamos colocar, uns 15 dias, mais ou menos. E por que eu coloco 15 dias? Primeiro, porque na semana que vem nós temos a primeira semana do mês, o que isso deve ajudar um pouco a demanda interna, que está estável, né? Então isso deve dar algum certo fôlego para a demanda. E ainda nós vamos ter uma baixa oferta de animais de confinamento, porque agora de julho para frente já começa a saída de animais de primeiro tombo. Então a oferta vai começando a aumentar gradativamente daqui para frente. Então acho que mais uns 15 dias nós vamos ter meio que um gap aí de um vazio de oferta, então oferta mais bem aos poucos. Então eu coloco mais uns 10 dias, uma junção de demanda interna melhorando na primeira semana, mas essa falta de oferta ainda do mercado de boi de confinamento. Mas você vê boi melhorando, mudando de patamar de preço nesse intervalo aí, nesse momento? Eu acredito que o mercado ele esteja próximo num patamar aí de preço que eu acho que ele bate muito com a questão do preço da carne bovina. Eu acho que nós podemos ter algum certo fôlego a mais para o animal inteiro, mas não tanto fôlego, na minha visão, olhando pelo fator carne bovina no mercado atacadista, tá? Então, eu acho que tem um pouco mais de fôlego, acho que pode até subir mais um pouquinho, mas eu não acho, nesse momento, olhando os fatores, principalmente de carne bovina no mercado atacadista, que nós temos tanto fôlego assim nessa próxima semana, vamos dizer, na primeira semana de julho. Uhum. Mas por que você fala isso? Tem alguma resistência já do consumidor? Nós temos notado que a carne bovina ela tem trabalhado aí na faixa de R$3,50, R$3,80 no mercado atacadista, mas tem encontrado muita resistência para passar esse patamar de preço. Então isso já acaba colocando, querendo ou não, um teto na margem dos frigoríficos, que por conta só ele acaba colocando um teto sobre a arroba que ele pode pagar nesse animal que ele vai ser destinado ao mercado doméstico. Então, se a carne bovina não melhorar de patamar de preço, superar esses R$14, eu acho que isso vai colocar uma certa limitação no preço do gado. Hoje a gente está falando de um indicador CPEA na casa dos 217. E você disse que ainda pode haver uma correção no preço da arroba. O que? Mais o que? R$1 ou R$2 no máximo ou pode subir mais que isso? Acho que até pode chegar e subir mais uns R$5. É difícil a gente cravar preço, né? É complicado, né? A gente meio que... Mas eu acho que tem um fôlego mais aí para o animal. É que o indicador exalc ele acaba refletindo muito uma junção de animais chinas com animais convencionais, né? Uhum. E como a gente tem um abate maior de animais chinas do que animais convencionais em São Paulo, a amostragem acaba puxando um pouco mais para animais chinas. Eu acho que o animal convencional ele pode até ir até a faixa de 215, mais ou menos. Esse animal inteiro, macho, já superior a 4 dentes, eu acho que nós temos o potencial desse animal chegar até a faixa de 215. Difícil cravar qualquer coisa, obviamente nós estamos falando de uma
expectativa que pode ser concretizado ou não, mas eu acho que tem um pouquinho de fôlego ainda e para os próximos dias. Mas olhando a carne bovina e olhando a questão de oferta, eu acho que nós podemos ter uma certa limitação nesse 215 para o animal inteiro. Mas precisa, né? Mas precisa ter um aval do varejo. Precisa ter um aval tanto do varejo quanto do atacado, né? Porque, querendo ou não, se tratando de mercado doméstico, o consumidor acaba sendo a palavra de ordem. Muito bem. Ô Caio, agora vamos pro detalhe. O que você falou aí é que você vê que até o momento a questão da oferta foi preponderante para justificar essa alta dos preços e que daqui a uns 15 dias a gente pode ver uma mudança de cenário. Mas que mudança de cenário é essa? Que volume de animais é esse e qual o potencial que ele tem para mexer nas cotações? A gente vai começar a observar nas próximas semanas a entrada de animais de confinamento. Tem muitos frigoríficos que possuem parcerias com confinamentos, animais já comprados via termo, que a entrega já tem uma certa data. Então, isso deixa o frigorífico, de certa maneira, mais acomodado, porque ele sabe que, no certo dia, ele vai ter o animal para comprar, então ele consegue, de certa maneira, já saber a sua escala de abate de um certo período. Então, como animais de confinamento, a segurar o animal dentro do confinamento envolve muito mais custo, né, do que animal no pasto. Então, normalmente esse cara acaba tirando esse animal do confinamento ou até mesmo pelo contrato com o frigorífico. Então, acho que de uma maneira gradativa, os números de animais que o frigorífico vai ter a possibilidade de compra ou já tem comprado aumenta. Então, com isso, a gente vai ter um aumento da oferta. Agora, o entendimento que nós vamos precisar ter é de que essa oferta, mesmo aumentando, ela vai ser suficiente ou insuficiente para as demandas. Demandas colocam a demanda interna e demanda externa. Tá. De qualquer forma, vai ser no mínimo um limitador para alta, então. Ele vai ser um limitador para alta, mas se caso nós tenhamos a demanda interna melhorando, né, principalmente na terceira e quarta semana ela vindo melhor do que essa terceira e quarta semana, podemos ter um cenário ainda positivo, mas vai depender muito, obviamente, da demanda interna, né? Porque demanda interna, eu acredito que ela não deva mudar muito, tá? Eu acho que nós temos a reabertura do mercado europeu, que é muito bom. Tomara que não tenha nenhum bloqueio europeu, do bloqueio que eu digo, lockdown na cidade, por questão dessa segunda onda de coronavírus. O mercado asiático continue comprando o que tem comprado. Então, até o mercado norte-americano, que é um mercado que ele tem aos pouquinhos está crescendo aqui para a gente. Então, eu acho que depende muito, a variável que eu tenho mais prestado atenção para entender qual vai ser o comportamento vai ser a demanda interna, porque na minha conclusão hoje é que nós vamos ter daqui para frente uma oferta um pouco maior e a demanda externa igual. Muito bem. A demanda interna um pouco maior em função do quê? Não, demanda externa. Externa maior? Igual, demanda interna igual ou um pouco maior, é oferta maior e demanda interna que tem sido o meu maior ponto de pesquisa para poder entender qual será o comportamento da arroba daqui para frente. Tá, desculpa, eu entendi o contrário. Mas então vamos analisar a demanda interna. Qual que é a sua dúvida? Aonde que está a dúvida? Se de repente se confirmar mais 2 ou 3 meses aí de auxílio emergencial, isso muda o cenário ou não? O auxílio emergencial, olhando ele friamente, nós temos o auxílio emergencial ele ajudou a tirar as famílias da zona de miséria e trouxe para a zona de pobreza. Então, ele acaba ajudando no consumo de proteínas mais baratas, que vão colocar, seria o ovo, essas proteínas que são mais baratas do que a carne bovina. Mas, que não, acaba ajudando as proteínas no total. O grande ponto que a gente tem daqui para frente, para falar de demanda interna, é a questão de renda e desemprego. Nós fizemos alguns estudos para os clientes nossos aqui recentemente, analisando a taxa de desemprego e o consumo de carne bovina, onde a gente percebeu que há uma correlação muito alta entre essas duas variáveis. E essa é a nossa maior preocupação. Qual será o destino da economia interna daqui para frente no cenário que o coronavírus, que parecia ter ficado melhor, ter voltado a piorar. Né? Obviamente, o auxílio emergencial é uma variável positiva, sim, mas nós já temos percebido que, aos poucos, a taxa de desemprego tem começado a aumentar.
em função muito que o governo, no primeiro momento, tinha feito aquele acordo onde as pessoas podiam bloquear contratos, e nesse certo momento, alguns empresários já começam a perceber que a demanda que ele tinha lá atrás não será a mesma daqui para frente. Então, ele começa a rever essas projeções e, infelizmente, acaba ocorrendo essas demissões. E isso pode ter, no segundo momento, uma retração da renda que pode, no fim, impactar no consumo doméstico. Então, essa é a variável que a gente tem mais prestar atenção, que a gente tem um certo receio, que a gente está vivendo um momento onde parece que o rabo está abanando o cachorro e não o cachorro abanando o rabo. E esse é o nosso maior medo. Então, eu acho que essa variável doméstica será a variável que nós teremos que monitorar muito de perto, justamente para poder entender se ela vai melhorar ou se ela vai piorar. Uma vez que a demanda externa nos parece que deve ir muito bem, até podendo melhorar caso a China habilite novas plantas. Pois é. Aliás, por falar de China, você foi um dos primeiros a falar aqui para a gente sobre a preocupação da China e principalmente da necessidade da China em fiscalizar ou pedir um rigor maior na fiscalização de contaminação das proteínas, né? Principalmente para as proteínas animais que são importadas ou que são compradas pelos chineses. De fato, isso aconteceu, teve até formalmente aí um pedido junto ao governo brasileiro para que essa fiscalização acontecesse. Isso pode ser um empecilho, na sua opinião, Caio? Olha, eu acho que a China teve 3 objetivos nas inspeções. O primeiro objetivo foi ver, de fato, essa questão da contaminação da carne, tá? Que foi algo que eles perceberam lá no mercado sobre a contaminação dos peixes. A segunda foi também perceber qual que era a possibilidade do frigorífico brasileiro parar, de repente, por contaminação dos colaboradores. Algo muito que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, e se não me falha a memória, aconteceu essa semana num frigorífico na Alemanha. É isso que teve mesmo. A paralisação desse frigorífico. Foi um frigorífico de suínos lá na Alemanha, mas sim, realmente aconteceu. Isso, eu acho que esse foi o primeiro objetivo, foi sobre a carne. O segundo foi, de fato, entender se o Brasil teria, em algum momento ou não, a possibilidade de parar a produção de carne bovina, porque eles precisam, nesse momento, da carne bovina brasileira. E por que eles precisam? Porque a peste suína, por mais que ela tenha se controlado, ela continua vigente e o preço da proteína voltou a subir na China. Ela estava num processo de queda e ela voltou a subir. Ou seja, a China precisa ainda de proteína. Então eles falaram, bom, vamos também inspecionar para ver se existe a possibilidade de como os frigoríficos estão lidando com essa questão do coronavírus entre os colaboradores. Se corre risco ou não, em algum momento eles pararem. E eu acho que esse foi o segundo objetivo. E o terceiro objetivo, querendo ou não, eu acho que foi, bom, vamos ver se há a condição de habilitar novas unidades. Né? Então vamos fiscalizar, a gente faz uma inspeção só e a gente já vê essas 3 coisas que podem impactar nós por aqui. Então eu acho que teve esses 3 objetivos, eu acho que eles tiraram conclusões extremamente positivas, porque vendo que os frigoríficos brasileiros têm feito um trabalho muito forte sobre essa questão de contaminação dos colaboradores, para que isso não aconteça de fato. Então eu acho que a visita foi positiva. Mas, querendo ou não, pode ter, em algum certo momento, alguma restrição. Mas eu acho que, se isso ocorrer, vai acontecer sobre algum frigorífico em particular. Não vai ser, vamos parar as exportações de todos. Não, vamos parar desse daqui porque nós encontramos alguma coisa nesse daqui. Então, mas, obviamente, nós vamos ter sempre que monitorar isso, principalmente por se tratar de China, porque a gente não tem algo tão específico. A China normalmente fala, ela coloca, vai liberar, ele não libera. Aí quando ninguém acha que mais vai liberar, eles liberam. Então, eles são bons negociadores. Então, a gente vai ter que controlar isso, como também controlar como vai ser o mercado europeu. Será que o mercado europeu vai voltar a se fechar ou não? Então, eu acho que tudo agora é uma questão de monitoramento. Mas meu foco maior, e eu acho que desde o começo da pandemia, eu nunca fui eu sempre fui um cara otimista, mas muito conservador. Eu acho que o demanda interna tem sido o meu foco maior de estudo, para tentar prever se isso aqui não é um rabo abanando o cachorro. Muito bem. Caio, você falou aí que a China teve alta no preço dos suínos. Isso reforça a tese de que eles vão continuar importando, então? Exatamente. O preço da proteína estava em queda faz 2 ou 3 semanas, se não falha a memória, preciso dar uma olhada no nosso relatório do pessoal da China, mas me parece que acho que é a 3ª semana consecutiva de altas do preço da carne suína. Então, eles precisam ainda da proteína, né? A proteína brasileira é uma proteína de extrema qualidade. O câmbio também é uma coisa que ajuda muita gente. O dólar voltou para os patamares aí de 5,50.
Então, isso reforça a ideia que a China deve comprar do Brasil. Mas no momento, né, eu já até coloquei isso para vocês, e foi uma pesquisa que nós fizemos para alguns clientes nossos, foi a nossa divulgação que o Brasil existe um teto produtivo e nós podemos em algum momento bater nesse teto produtivo de carne bovina especificamente para a China. Esse teto é um pouco maior no primeiro semestre que no segundo semestre, em função do volume de animais até 4 dentes, mas nós temos um certo teto produtivo. Então, a gente pode dizer, bom, se bater nesse teto, a China vai comprar de outros ou vai habilitar novas plantas brasileiras? E tem uma segunda questão, que é, a China está nesse embate entre China e Estados Unidos sobre acordo. Será que a China vai comprar muita carne dos Estados Unidos? Ela já compra muita carne suína, mas será que ele vai comprar mais carne bovina? E os Estados Unidos vai deixar de consumir, porque os Estados Unidos é um grande produtor, mas ele é um grande consumidor. Então, tem algumas variáveis que eu acho que só com o tempo nós poderemos ter maior certeza. Mas, como eu digo, tudo é uma foto de um filme e tudo pode mudar de um segundo para o outro. Caio, me ajuda a entender o cálculo desse teto produtivo. Como é que vocês chegam nesse número? Nós fizemos esse teto produtivo. Nós sabemos, através de alguns estudos nossos, qual é a capacidade de produção daqueles frigoríficos que são habilitados, e a gente fez alguns cálculos para sabendo, dado alguns fatores que nós pesquisamos internamente em contato com alguns clientes, de qual seria a possibilidade de produção de cada um. E aí a gente fez o cálculo e a gente chegou num teto produtivo. Muito bem. Dá para ainda evoluir em relação ao que a gente exporta para eles ou a gente já está perto desse teto? Não, ainda tem sim, ainda tem um volume que a gente pode exportar. Até esse volume pode aumentar com os frigoríficos mesmo, ampliando a sua capacidade, né, de produção para o mercado asiático, mas isso a gente coloca que tem um teto, né? Então, diferente quando você tem todas as unidades habilitadas ou só apenas, se não me falha a memória, 37. Então, isso muda um pouquinho o jogo, né? Então, obviamente, eu acho que a China até pode vir com a abertura de novos frigoríficos, mas, obviamente, vai passar por alguns contextos como os políticos, como acordo com os Estados Unidos, como a questão do Covid aqui no Brasil, se o Brasil vai piorar, principalmente em estados onde não se colocava o coronavírus como uma preocupação, que são os estados do Centro-Oeste. Então, acho que vai ter muita coisa sobre o mercado asiático, mas, obviamente, nesse momento, a China deve continuar comprando a carne bovina brasileira por questão de qualidade e por questão de preço. Muito bem. Caio, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado por trazer informações aí que ajudam a gente a entender o que pode acontecer com os preços do boi gordo. Volte sempre, Caio. Obrigado a ti, boa tarde para você, boa tarde a todos. Valeu, abraço, Caio. Abraço. Caio Toledo, consultor de gerenciamento de riscos da INTL FC Stone. Portanto, o Caio está falando que a gente já deve estar se aproximando aí de um teto de preços. Na opinião do Caio, a oferta de animais, por menor que seja, ela deve começar a aparecer já daqui a uns 15 dias, e isso pode ser um limitador para a evolução das cotações. No curtíssimo prazo ainda tem um fôlego. O Caio citou aí de uns R$5, além do que a gente está vendo hoje. No entanto, isso pode aí estabelecer um patamar máximo de preços nesse momento, até a gente entender que volume é esse de animais que estão chegando ao mercado. Muito bem, vamos então aos números lá da B3, da Bolsa em São Paulo. Vamos ver como estão as negociações com o boi. Olha lá, junho, R$218, preço estável. Julho, R$ 219,10, queda de 0,27%. Agosto, R$ 217,00, estável também. Outubro, R$ 217,00, queda de 0,23%. O indicador CPEA, R$ 217,35, uma queda de 0,73%. Esse indicador é referente ao fechamento de ontem. Vamos ver como vai ser o comportamento no dia de hoje. A gente mostra para vocês assim que esse indicador for divulgado pelo CPEA.
Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.